O Tribunal de Justiça do Rio manteve a liminar que afasta 777 Partners do controle da SAF do Vasco. Então, com isso, o futebol do clube segue sendo comandado pelo presidente Pedrinho. Você lembra, né? O Vasco entrou com um processo contra a empresa americana desde o ano passado por falta de pagamento de dívidas e também não cumprimento de obrigações contratuais. Com essas informações, confirma que Joia do Vasco será a maior venda da história do Cruz Maltino. Vamos falar sobre Vasco dando ultimato em negociação, mercado da bola e muito mais. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, importante também para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, pela sua moral com a inscrição. Delongas, vamos ao que interessa, as informações do legítimo Clube do Povo. Quero falar sobre possível adversário na Copa Sul-Americana. O Vasco vai conhecer no dia de hoje, que pode ser o Independente Del Valle do Equador, o San Antonio, o San Antonio Bulu-Bulu, Fortaleza e Bucamaranga. Quero saber aí, torcedor, qual é a sua preferência? É claro que o time que quer avançar para as oitavas de final não tem escolha de adversário. Se fosse para escolher em relação à questão de logística, seria interessante um clube brasileiro, que no caso é o Fortaleza, e o Vasco já está acostumado, né? Inclusive venceu o Fortaleza no Brasileirão. Ano passado eliminou o Fortaleza na Copa do Brasil, né? Cantando vitória antes da hora, mas se fosse para escolher um clube, seria o Fortaleza. Claro que o Fortaleza enfrenta hoje o clube do Racing lá no El Cilindro. Ficar de olho nessa partida, jogo pela Libertadores. Se o Fortaleza cair para terceiro lugar do seu grupo, ele cai para os playoffs da Sul-Americana. O Independente Del Valle é do Equador, o San Antonio Bulu-Bulu é da Venezuela e o Bucamaranga é da... Aliás, o Santo Antônio Bulu-Bulu é do Peru e o Bucamaranga é da Venezuela. Então são esses clubes aí que pode ser o possível adversário do Vasco nos playoffs da Sul-Americana. Bom, passado aqui desse assunto, peço perdão, torcedor, está com a voz um pouco mais pausado, já de costume, porque pegamos essa virose que está sondando aí o Rio de Janeiro e tá demais, um pouco gripado, dor no corpo, mas tá tudo certo. Daqui a pouco a gente está 100% importante, tá aqui trazendo as notícias do Vascão para você, beleza? Vamos falar aqui sobre uma informação que já confirma algo que estamos falando já de outros momentos aqui no BTB Esportes, que a joia do Vasco, o atacante Ryan, muito elogiado pelo técnico Fernando Diniz, que vem fazendo o jogador ter uma evolução, que vem potencializando o jogador, né, que outrora questionado, criticado, e hoje você vê a diferença de um técnico. Aí você entende a importância de você valorizar um técnico e pagar até cerca ali de 1 milhão, que é o salário do Fernando Diniz, que o técnico ele faz a diferença. O Diniz tem essa característica de pegar um garoto e potencializar, como ele fez em outros clubes. E o Ryan, ele adotou o Ryan nesse momento. E é questionado na coletiva pelo Ryan, e o Diniz já sente que se o Ryan for vendido na próxima janela, vai perder uma peça importante do time. E nesse detalhe, ele fala que se o Ryan for vendido em outra janela, o Vasco poderá vender muito mais caro. E com isso, o garoto só está se valorizando, com convocações para a seleção sub-20, e as informações que nós temos só confirma todos os detalhes. Primeiro, nosso amigo Joel Silva, do canal Colina em Foco, inclusive sugiro você se inscrever lá no canal do Joel, ele fala o seguinte: o Diniz, com o repasse
da pedida, Diniz fez com que o Vasco repensasse na pedida por Ryan. Então o Diniz vem intermediando essa questão. O treinador afirmou que o atacante é insubstituível e que será vendido por muito mais caso permaneça no clube após essa janela de transferências. Anteriormente, o Vasco só aceitaria negociar a partir de 15 milhões, na cotação atual cerca de 95 a 100 milhões. E agora, esse valor deve subir. O Vasco já vem dando um ultimato nas negociações pelo Ryan. Eu pergunto ao torcedor cruzmaltino que acompanha a gente aqui no BTB Esportes: você venderia o Ryan nessa janela para fazer um caixa, para ter o Vasco ter um fluxo, um caixa um fluxo financeiro, né? E claro, o Ryan poder realizar o sonho de jogar na Europa, até porque o Vasco recentemente renovou o contrato do jogador até o final de 2026 com uma multa rescisória muito alta. Você deixaria para negociar o Ryan no final do ano, né, na janela final do ano, ou agora já aproveitaria? Bom, recentemente o Vasco recusou duas ofertas, uma de 10 milhões de euros, que na cotação 63 milhões de reais do Porto, e 12 milhões de euros, 76 milhões do Shakhtar Donetsk. Inclusive o Shakhtar é onde joga o Marlon Gomes e o Eg, né? O Egnaldo, que teve passagem pelo Vasco, formou nosso amigo Joel Silva. E outro detalhe, o GE até confirma essa informação, que outros clubes vêm sondando. Inclusive, clubes da Turquia sondaram o Ryan. Nesse momento, a diretoria recebeu contatos de intermediário do Besiktas da Turquia. O clube europeu assinou com proposta de 7 milhões de euros pelo jogador, cerca de 45 milhões. Então, as propostas ainda não estão aonde o Vasco quer. Inclusive, o Vasco deve subir, deve elevar essa proposta. O GE trouxe essa informação sobre o Besiktas da Turquia. Há uma informação também de que clubes da Premier League já estão de olho no Ryan, Brighton, o Nottingham Forest, inclusive comandado pelo Evangelos Marinakis. O Marinakis quer reforçar o clube inglês na janela e está de olho no Ryan. Então, vem despertando, vem chamando a atenção no cenário do mercado da bola. Vamos aguardar aí os próximos capítulos, as próximas informações. Mas o fato confirmado aqui, uma informação que o BTB Sport já vem trazendo de outros detalhes, que o Ryan será o maior lucro, a maior venda da história do Vasco, que se mantenha nessa linha, que se mantenha nessa evolução, nesse crescimento. Ele foi um dos melhores jogadores no clássico contra o Fluminense, melhores jogadores no jogo contra o Fortaleza, melhores jogadores contra o Melgar. Então que ele mantenha essa evolução no Vasco nas mãos do técnico Fernando Diniz. Bom, ainda falando sobre mercado da bola, o Vasco continua determinado a contratar Brian Rodrigues, que atualmente defende o América do México. O jogador uruguai segue como um dos principais alvos da diretoria para reforçar o elenco no próximo período de contratações. Inclusive, recentemente, a imprensa mexicana repercutiu, né, sobre Brian Rodrigues no Vasco, né, com a proposta ali de 4 milhões de dólares, na casa dos 20 milhões de reais. Outro detalhe é que o Palmeiras também está de olho nesse jogador do México, né? A Leila Pereira ali já está de olho para fazer uma proposta. Então o Vasco tem que ser, querendo o jogador, é importante, né, já antes da janela ter um diretor executivo para fazer a questão da negociação. E não menos importante, galera, falar sobre o Dick Gomes, o pai do volante Bruno Guimarães, da seleção brasileira, do Newcastle, também da Inglaterra, esteve no CT Moacir Barbosa no dia de hoje, uma surpresa agradável. Ele, inclusive, comentou na foto, né, abre aspas, para o pai do Bruno Guimarães, se sentindo em casa. E aí não tem jeito, né? A galera já faz aquela brincadeira que o pai do Bruno Guimarães tá cavando a vaga do volante no Vascão. E aí, Bruno Guimarães tem vaga no Gigante? Todo mundo sabe que o jogador já se declarou vascaíno, ele que fez a base, tem passagem pelo Atlético Paranaense, mas hoje seria interessante o Vasco já intermediar, né? São alguns jogadores que eu acho que a diretoria ela tem que pensar a longo prazo, já para ter
um planejamento em cima desses jogadores. Que já, para não acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o Daverson, que sempre vinha falando que tem um sonho, um desejo de jogar pelo Vasco. Eu acho que esse desejo vai só se afastar, porque ele já tem um contrato grande com Fortaleza. Eu acho difícil, né? E o Daverson viria num momento muito abaixo. Hoje, tem 3 jogadores que o Vasco pode pensar a longo prazo: Richarlison, Bruno Guimarães e o DG, o Douglas Luiz. Eu acho que seriam opções para a questão do marketing, para a questão de subir o nível do clube. E, claro, tem que pensar dessa forma, né? Tem que pensar como o Vasco é gigante. Então, só aqui estou conjecturando, mas seria interessante para o planejamento futuro desses jogadores com a camisa do Vascão. Galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua moral, pela sua inscrição. BTB Esportes em todos os lugares. À tarde eu retorno com mais informações do Gigante da Colina. Valeu! O Vasco da Gama está se movimentando nos bastidores e pode estar muito próximo de anunciar seu primeiro reforço sob o comando do técnico Fernando Diniz. O presidente do clube, Pedrinho, tem atuado diretamente no mercado em busca de qualificar ainda mais o elenco cruzmaltino para a sequência da temporada. O nome da vez é o do meio-campista Patrick de Paula, que pode ser o primeiro reforço da nova era no clube. O jogador, que busca mais oportunidades em sua carreira, já teria aceitado a ideia de se transferir para uma nova equipe, e vê com bons olhos a chance de atuar em São Januário. Fernando Diniz, que já indicou a necessidade de reforços para o setor de meio-campo, teria aprovado a possível chegada de Patrick de Paula. O técnico enxerga o jogador como uma peça importante para dar mais intensidade e qualidade à equipe. Apesar do otimismo nos bastidores, a negociação entre os clubes ainda está em andamento. Os detalhes da possível transferência estão sendo discutidos, mas a expectativa é de que um desfecho positivo possa acontecer nos próximos dias. Se concretizada, a contratação de Patrick de Paula representará um importante passo na reformulação do elenco vascaíno, alinhada ao estilo de jogo proposto por Fernando Diniz. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O meio-campista Patrick de Paula é um bom reforço para o Gigante da Colina? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Gigante da Colina.